povos todos e não retiraram. Então, a partir disso, a aliança ela é quebrada. Mas o que Deus queria com eles no deserto era dizer, olha, a aliança precisa ser permanente entre vocês e eu. Vocês têm que adorar um único Deus, que sou eu. Os outros povos adoram outros deuses, mas eu sou um único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio. Então, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a chave para Israel entender que aquela situação, o que eles iriam viver, precisava daquela marca. Vai estar todo mundo depois. 9h15. Meu Deus, vou ter que correr bastante. Então, a gente precisa entender isso. Essa era uma das marcas do povo. A aliança com Deus. Tá? Vamos lá. Já falei. Monte Sinai. Aí vem o Decálogo, que são os 10 mandamentos, né, mas que fazia parte, era a introdução à aliança. Bom, se você vai seguir o único Deus, Israel, tem essas leis que você precisa cumprir. Amém? Amém. Então, se você vai servir a um único Deus, tem algumas leis que você precisa cumprir. Mas como cumprir as leis se eu não leio o meu manual de leis? Quem gosta de ler manual aí, gente? Acho que ninguém, né? Você compra um negócio, aí você vai futucando. Você futuca aqui, futuca ali, futuca lá, aí o manual tá lá. E você não... Depois, isso aí, depois estraga. Ninguém gosta de ler manual. Mas pra gente não tem jeito. Tem que ler o manual. Porque como a gente vai seguir a lei do Deus que a gente serve se a gente não lê o manual? Quantos já leram a Bíblia toda? Não é para envergonhar você não, tá? Por favor, em nome de Jesus. Não é assim. Porque isso é uma verdade, são poucos os que já leram a Bíblia toda. E se você não lê, não tem jeito. Isso aqui faz parte da aliança. Você está dentro da casa do seu Deus e você não sabe o que seu Deus quer de você. Isso é muito sério. Eu li a Bíblia toda, eu já estava aqui na Paceta. Olha, eu nasci dentro da igreja. Eu nasci na igreja. E nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu li assim, um livro aqui, outro livro ali, né? Salteado. Eu lia salteado, já devia ter lido quase a Bíblia toda, mas não tinha lido toda. Eu lia salteado. Direto, né? Direto. E eu fui desafiada na escola de servos aqui a ler até o final do ano. E eu li até o final do ano, eu já estou na 4ª leitura, gente. Eu estou na 4ª leitura da Bíblia e estou assim, cada dia que eu leio, eu aprendo mais e eu tenho vontade de aprender mais. Agora na 4ª leitura, Deus está me dando a estratégia de não mais ler somente, mas de parar e estudar certos textos. E Ele me manda estudar, porque agora é um outro nível. Mas eu comecei a ler com aquela Bíblia do Malafaia, né, que lê os pedaços, aquilo ali é muito bom. Já está na 2ª leitura. Que aquela é muito joia de ler, porque você não fica num ritual. Você pega algumas coisas que tem, que são, entre aspas, chatas, né? Porque você pega números, Levítico, tem hora que é chato de você ler. Mas você pega Levítico, daqui a pouco você está lendo um fechamento, você está lendo um salmo, e isso não se torna monótono, porque Deus fala contigo. Então, eu desafio vocês, porque não dá para ficar dentro da igreja sem ler a Bíblia toda. Isso aqui faz parte de uma aliança. Se você não sabe o que Deus quer para você, eu não sei o que você está fazendo dentro do reino. Aí você vai, Beth, que pureza, que coisa horrível, não sei o quê. Mas é verdade. Como é que você é casada, por exemplo, você é casada com seu marido e você não sabe as coisas que o seu marido gosta, que sua esposa gosta? São as leis da tua
conversa antes. É assim, e com Deus não é diferente. Aí você começa a reclamar de Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus fica quieto. Deus não me responde, caramba. E Ele está dizendo, está aqui, ó. A resposta está aqui. Se você ler, eu não vou ficar repetindo para você, você tem que ler. Glória a Deus. Não é isso, amém? Amém. Adorei um pouquinho, né? Doeu um pouquinho. Mas é a verdade. Eu tomei essa lombada. E eu falei assim, eu vou aprender. Porque eu preciso aprender. Eu preciso ler. É ruim? É. Eu não gostava de ler, gente. Mas quando eu fiz o discipulado, eu tive que ler. Eu fui obrigada a ler. Porque o discipulado lá na minha igreja tinha que ler um monte de coisa. Da Bíblia, livros da Bíblia e fora da Bíblia. Tive que ler muito. E eu aprendi a gostar de ler. Hoje eu gosto de ler. Mas para eu gostar de ler, eu tive que passar um processo. Eu não gosto, mas eu vou ler assim mesmo. Eu não gosto, mas eu vou ler assim mesmo. Eu vou ler assim mesmo. Eu vou ler assim mesmo. Eu passei a gostar. Então, não dá para ser servo de Deus, para estar na aliança, se você não conhece as leis do seu Deus. O diabo vai te pegar nessas leis e você vai pecar contra Deus e Deus não vai se agradar. O povo estava no deserto para aprender as leis de Deus. Talvez você esteja passando no deserto para aprender as leis de Deus. O Davi fala isso, né, no Salmo. É Davi. Ele fala no Salmo: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E às vezes a gente está sendo afligido porque a gente precisa aprender os estatutos. Aquilo que eu falei antes do intervalo. Precisava aprender dependência de Deus. Como? No deserto. Que aí depende. Aí as coisas já acontecem, a gente vê um milagre, mas só aprende desse jeito. Como é que a gente aprende dependência? Passando o aperto. Não tem jeito. Não tem como a gente aprender se não passar. Da mesma forma, você vai estar dependendo de Deus, fazendo a vontade de Deus, se você conhece o que Deus tem para a tua vida. Então, eu estou desafiando, hoje é dia 22 de setembro, eu estou te desafiando a ler a Bíblia, no máximo em um ano. No máximo em um ano. Vou te dar moleza, tá? No máximo em um ano você está lendo a Bíblia. Eu já tive resposta das outras duas. Um mesmo chegou ali agora para mim, ó. Falta 3 livros para eu acabar de ler a Bíblia. Eu lembrei de você. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, você fica lá na minha cabeça. Ele fica lembrando de mim. Porque eu fico o tempo todo, você tem que ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, porque esse é o manual. Não dá. Eu vou passar um filmezinho para vocês aqui uma hora dessa. Uma mensagem que eu tenho lá em casa, do pastor Josué Irion. É muito joia aquela mensagem. Que ela fala exatamente isso, de pessoas que não têm a Bíblia para ler. Que demora 2 anos para conseguir ler um capítulo da Bíblia, porque não tinha a Bíblia para ler. E a gente tem dentro de casa, gente, isso é uma vergonha. A gente tem várias Bíblias, de tudo quanto é nome, de tudo que você puder dizer, tem Bíblia dentro da nossa casa e a gente não lê. Isso é um absurdo para nós. E a gente precisa disso. É tudo tão facinho, né? Tudo fácil. Antigos eram as coisas muito difíceis. Com certeza. Era muito mais difícil. Hoje a gente tem facilidade. Você abre a internet, tem Bíblia online.
distintiva do decálogo é evidente nos primeiros 2 mandamentos, né? Que é qual? Amarás, não terás outros deuses, né? Amarás o Senhor, porque é a característica que Deus deveria ser o único Senhor, não ter outros deuses além dele. As pedras, né? No Egito tinha muitos deuses, tá? Canaã, que eles estavam a caminho, muitos deuses. Israel precisava estar ligado que a devoção era só a Deus. Aí a gente diz assim, eu não adoro outros deuses, eu só adoro a Deus. Mas aí eu adoro meu filho, eu não vivo sem ele. Aí eu adoro a televisão, que eu não passo sem ver a novela. Aí eu adoro outros livros até, que eu vivo lendo, acima de Deus. Eu adoro dormir. E eu deixo de orar. Aí a gente diz, eu não adoro outros deuses. Agora que eu vou pensar. Né? Eu trabalho, não tenho tempo para ler. Eu não adoro outros deuses, Beth. Quem disse que não? Né? E às vezes a gente cai nesse erro. Aí eu não leio a Bíblia. Eu não adoro outros deuses. Mas a minha vida é primeiro, Deus é depois. Então que Deus é esse que eu sigo, né? Israel precisava ter essa consciência. Eu não posso fazer outras coisas além do meu Deus. Já falei da tribo de Levi, que não recebeu porção. Tem o santuário, né? Seguindo imediatamente a ratificação da aliança, Israel recebeu a ordem de construir um tabernáculo, de forma tal que Deus pudesse habitar no meio dele. Então, o tabernáculo era o simbolismo da presença de Deus no meio do povo. Era o símbolo de que o Deus a quem eles deveriam servir na terra de Canaã estaria com eles a todo momento. Não é à toa que Moisés fala assim, Deus fala para Moisés, eu estou chateado com esse povo, né, na minha linguagem da Beth. Estou chateado com esse povo, vou mandar um anjo adiante de vocês. Aí Moisés fala, o quê? De jeito nenhum. Se tu não fores conosco, eu não saio daqui. Porque a presença de Deus era essencial para Moisés. Era a referência que ele tinha de que tudo que Deus mandou ele fazer daria certo. Então, a gente precisa ter essa referência. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu não posso fazer isso se o Senhor não estiver na minha frente. Mas a gente faz ao contrário, né? A gente vai lá e faz e depois pergunta para Deus, deu certo? Aí dá errado, a gente corre para Deus, puxa Deus, você não botou eu na frente? Você não me chamou para o meio da tua relação? Você casou com quem você quis? Você teve filho a hora que você quis? Você fez o que você quis da tua vida, agora está me chamando? É isso? Mas Deus quer que a gente chame Ele. Se o Senhor não for comigo, não dá. Eu não posso. É Deus que tem que estar no meio. E Moisés fez isso. O tabernáculo era essa representação de Deus. E Bezaleel foi aquele que foi chamado para construir. Foi dada a ele por Deus a sabedoria para construir esse tabernáculo. Para que o santuário pudesse estar pronto. Era Bezaleel que estava ali junto com os outros, né? Que foram nomeados também. Mas ele era o responsável dessa construção. Aí o tabernáculo. Era mais ou menos isso. Né? Que eles construíram e o Santo dos Santos ali, a presença, a glória de Deus vinha quando Moisés entrava no tabernáculo e as tribos eram postas em volta do tabernáculo. O tabernáculo ficava sempre no centro. Eles caminhavam, desmontavam o tabernáculo, caminhavam quando Deus mandava. Olha só, gente, isso é pra gente. Quando a nuvem subia, era para o povo caminhar. Aí o povo caminhava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E ficava o tempo que a nuvem estivesse parada. Isso é pra gente. É a mesma coisa. A nuvem de Deus às vezes está andando e a gente está cá atrás. Dentro da religião, dentro das nossas igrejas, Deus está querendo caminhar e a gente está parado nos nossos rituais, nas nossas coisas. Não, mas porque tem que ser desse jeito? Não, porque tem que ser daquele jeito. No passado não era assim.
E Deus está querendo andar com a nuvem e a gente está parado. A dependência de Deus é andar quando Deus manda. E parar quando Ele manda parar. Isso é dependência. E assim que o povo vivia no deserto, eles estavam aprendendo a fazer conforme Deus mandava. A nuvem andou, desmonta tudo e vamos embora porque está na hora de caminhar. A nuvem parou, monta tudo que é o lugar da gente ficar até Deus mandar e mudar de novo. É assim que eles andavam. E aí as tribos andavam assim. O tabernáculo no meio, com um átrio, né? E as tribos de Azer lá, Natã, Dan e Naftali, Manassés, Efraim, Benjamim, Issacar, Judá e Zebulon, Simeão, Ruben e Gade. E no meio os levitas com o tabernáculo. Então, eles estavam assim, postos em tribos em volta do tabernáculo, separadamente. Tanto é que quando Coré se levanta contra Moisés, né? Coré, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Deus não fala por nós. Deus fala assim, ó, o pessoal das tribos se separa, Moisés fala, sai todo mundo de perto, porque da tribo de Coré, da parte de Coré. E eles são engolidos vivos pela terra, a terra se abre e eles são engolidos vivos. Saiam de perto, senão vocês vão cair junto. Por quê? Porque eles tinham o seu clã, né, a sua família ali junta. E pagavam o preço junto. Porque eles estavam unidos em família, separados nas famílias. Os Meraritas, Gersonitas, né, Gersonitas, Moisés e Arão, né, seus filhos, e os coatitas. Estavam separados. A conquista da terra, né? Eles passam pelo deserto e chegam na terra prometida. Qual é o lugar que eles param assim que eles saem do deserto? É acertar bem uma bala. Não, Sinai está no deserto ainda. Quando eles saem do deserto, que eles vão para a terra, eles param numa cidade. Não. Não. As palmeiras são outras. Ninguém sabe? Acostuma comigo que eu, de vez em quando, eu dou uma balinha para quem é certo. Não mistura. Poxa vida, eu profetizo, recebo que um dia eu vou poder fazer isso. 1.200 anos eles chegam, né, à terra de Canaã antes de Cristo, né? 1.200 anos antes de Cristo eles chegam até Canaã. Passaram pelo deserto, escaparam do Egito e eles chegam até Canaã. Chegando em Canaã, eles param na terra chamada Gilgal. Vocês não vão esquecer mais disso. Eles chegam em Gilgal e param ali, em Gilgal. Tem até uma mensagem sobre isso, fortíssima. Uma mensagem tremenda de parar em Gilgal. Gilgal significa círculo. E Deus, círculo.
Jericó. E a primeira conquista deles, depois de entrar na terra, é uma conquista diferente. Porque até então, eles passam pelo deserto e eles têm guerras que eles enfrentam com amalequitas, com filisteus. Algumas guerrazinhas eles enfrentaram ali no deserto, mas eram poucas em relação àquilo que eles enfrentariam dentro da terra já, para tirar os povos dali. Mas a primeira de todas, que foi um marco na vida deles, foi Jericó, porque eles precisavam entender que Deus estava com eles, que tinha o povo da terra para ser retirado, mas que eles não precisavam se preocupar, porque Deus estava com eles. Por isso que eles rodeiam a terra 13 vezes, né? Os muros de Jericó eles rodeiam 13 vezes e eles gritam. E com o grito deles, o muro cai, porque eles precisavam de ver isso acontecer, para eles entenderem que todas as guerras seriam vencidas se eles confiassem no Senhor e se eles fizessem da forma que Deus queria. Então, naquele momento, eles não precisaram lutar, porque Deus venceu a guerra. Eles só precisaram gritar que Deus faria. Eles conquistam a terra de Jericó. Após essas conquistas, apesar de os líderes terem sido derrotados e prevalecesse um período de paz, restaram muitas zonas não ocupadas na terra, né? Josué, ele conquista. Deus fala assim para Josué: aonde pisar a planta do seu pé é... Oi? Te darei por herança. Só que Josué, se eu não me engano, pisa só 1/3 da terra. Ele não pisa a terra toda. Não, faz assim.
dessa época com orgulho, entusiasmo e com uma certeza. Tudo isso aconteceu porque Javé, o Deus libertador, estava com eles. Mesmo as vitórias nas lutas mais difíceis, eles não atribuem às suas próprias forças, pois nem exército formado tinham. Eles sabiam, o povo até hoje, quando eles têm as festas, os judeus têm as festas, que celebram, eles celebram porque eles sabiam que era Deus que estava com eles. Que Deus é que lutava por eles. Por isso eles festejavam. Porque eles sabiam que se Deus não fosse com eles, não dava para... Eles não tinham exército, gente. Eles saíram do Egito, escravos, para conquistar aquela terra. E conquistaram a terra, na medida, claro, do possível, que não conquistaram tudo, mas conquistaram porque Deus era com eles. E eles sabiam disso. Eles precisavam entender, e eles entendem. Toda a luta que eles tinham era uma guerra santa, aquilo que eu falei. Era o Deus deles contra o Deus das terras. Era sempre uma guerra santa. Aí era o projeto de Javé. A gente viu lá os sinais de Javé, os milagres de Javé, as leis de Javé. Agora era o projeto de Javé. Qual era o projeto de Deus? Conquista da terra. Qual é o projeto de Deus para você? Conquista da tua terra. Amém. Amém? Amém. Já tem poucos ainda nessa terra. Vai melhorar. Em nome de Jesus. Então, a conquista da terra, não sei qual é a tua terra, o que você tem que conquistar, mas a conquista é tua. Não é do fulano de tal, é tua. E Deus vai te dar. Para uns, a conquista é um casamento, para outros, a conquista é um ministério, para outros é o que você vai fazer dentro da igreja. Tem que ser para todo mundo isso. Né? A tua vocação, o teu ministério, o que Deus chamou para você fazer, são conquistas que a gente precisa vencer os gigantes, né? É o projeto de Javé para a tua vida, amém? Amém. Menos ainda, Jesus. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Amém! Olha só, essa é a terra que eles conquistaram, tá? Eu gosto de botar o mapa para a gente se basear bastante. Quando eles entraram na terra que conquistaram, né, ficou Simeão, Judá, Efraim, aqui Rúben, Gade, Manassés, metade de Manassés para o lado de lá, a outra metade para o lado de cá, Issacar, Zebulon, Azer, Naftali e Dan. Então essa foi a distribuição que Josué fez com aquilo que eles conquistaram. Eles precisavam conquistar mais. Isso aqui não era toda a terra não, tá? Tinha mais coisa para eles conquistarem que eles não conquistaram. Isso foi o que eles conseguiram conquistar. E aí eles são distribuídos pela terra pelas tribos que eles tinham. Então cada tribo conquistou uma parte da terra. Aqui Jerusalém, né, que é Judá, que é a turma do louvor, fica em Jerusalém, que é essa tribo, e eles ficam depois, né, bem depois, ali fica o templo de Jerusalém, já na época de Salomão, que entra no templo de Jerusalém, mas antes não era ainda. Então eles conquistam essa terra, conquistam parte da terra para